Na madrugada de 15 de agosto de 1977, um radiotelescópio no interior dos Estados Unidos captou 72 segundos de um sinal que os próprios cientistas dizem que não deveria existir. Ele chegou forte, limpo, quase 30 vezes mais intenso que o ruído normal do espaço. Ninguém percebeu na hora, o registro ficou escondido dias entre milhares de folhas de papel. Neste vídeo, você vai descobrir o que aconteceu naquela noite em Ohio e por que, quase 5 décadas depois, ninguém conseguiu explicar de onde aquele sinal veio. A história começa anos antes, com um projeto batizado de SETI, a busca por inteligência extraterrestre. Cientistas da Ohio State University usavam um gigantesco radiotelescópio conhecido como Big Ear para varrer o céu, noite após noite, à procura de uma única coisa, um sinal de rádio que não pudesse ter origem natural nem humana. Não era ficção científica. Era um programa real, sério, tentando responder à pergunta mais antiga da humanidade: estamos sozinhos no universo? O Big Ear não se movia como uma antena comum. Fixo, ele deixava a própria rotação da Terra desenhar uma faixa do céu diante do seu espelho, faixa por faixa, noite após noite. Um computador registrava tudo em números e letras, impressos em folhas contínuas de papel, guardadas em pastas que ninguém revisava em tempo real. Foi exatamente nessa pilha de papel, sem monitoramento humano constante, que o mistério começou a se formar. Na noite de 15 de agosto de 1977, o Big Ear apontava, como sempre, para uma região perto da constelação de Sagitário. Nenhum alarme especial estava programado. Nenhum cientista sabia que aquela seria uma madrugada diferente das outras. O telescópio simplesmente continuou fazendo o que fazia todas as noites, escutando o silêncio profundo do espaço, gravando cada mínima variação em suas folhas de papel. E então, do meio do silêncio, algo subiu. Um sinal de banda estreita começou a crescer nos registros, cada vez mais forte, como se algo distante estivesse sintonizando exatamente a frequência que os cientistas da Terra mais esperavam encontrar. Ele não tinha o padrão de um satélite, nem de uma estrela, nem de nenhuma fonte conhecida até então. Em poucos segundos, atingiu um pico quase 30 vezes maior que o ruído de fundo do próprio cosmos. O sinal durou exatamente 72 segundos, nem mais, nem menos. Esse número não é aleatório, é o tempo exato que a rotação da Terra levava para deslocar aquele ponto fixo do céu diante do espelho do telescópio. Em outras palavras, o sinal pode ter durado muito mais tempo lá fora, o Big Ear só conseguiu ver aquela janela de 72 segundos antes que o ponto saísse do seu campo de visão. E depois disso, silêncio total. Toda aquela informação foi impressa em números e letras, uma codificação usada pelo próprio programa para medir a intensidade do sinal acima do ruído. Na folha, uma sequência ficou marcada para sempre: 6, I, Q, U, J, 5. Cada caractere representava o quanto o sinal havia crescido, segundo a segundo, até o pico e a queda. Sozinha, aquela linha de símbolos parecia só mais um dado técnico perdido entre milhares de outros. Dias depois, o astrônomo Jerry Eman, voluntário do projeto, sentou-se para revisar pilhas de impressões acumuladas. Era um trabalho repetitivo, quase mecânico, folha após folha de ruído sem sentido. Até que seus olhos pararam naquela sequência de 6 caracteres, destacada no meio da monotonia. Ele sabia, quase instantaneamente, que estava vendo algo que nunca tinha visto antes. Sem pensar duas vezes, Eman pegou uma caneta vermelha, circulou os 6 caracteres e escreveu, na margem da folha, uma única palavra: uau! Não era um relatório científico formal, era a reação humana e genuína de alguém que, depois de anos de rotina, finalmente via algo que parecia real. Aquela anotação improvisada acabaria batizando, para sempre, o mistério mais famoso da história da busca por vida extraterrestre. 2 detalhes tornaram aquele sinal ainda mais intrigante. Primeiro, ele vinha da direção geral da constelação de Sagitário, uma região distante do nosso próprio sistema solar. Segundo, e mais importante, a frequência batia quase exatamente com a chamada linha do hidrogênio, perto de 1420 MHz, justamente a frequência que os próprios cientistas da Terra já haviam apontado como a mais lógica para uma civilização avançada tentar se comunicar através das estrelas. A primeira reação de qualquer cientista sério diante de algo assim é desconfiar.
Será que era um satélite passando? Um avião? Um radar militar? Alguma interferência da própria Terra? Cada uma dessas hipóteses foi checada nos meses seguintes, e nenhuma delas se encaixava perfeitamente no padrão registrado. O sinal simplesmente não se comportava como nada que a ciência já conhecia até aquele momento. Nos anos seguintes, o mesmo Big Ear e depois outros radiotelescópios ao redor do mundo apontaram repetidamente para aquele mesmo trecho do céu. Dezenas de tentativas, ao longo de décadas, sempre com o mesmo resultado: nada. Nenhum eco, nenhuma repetição, nem um único bip parecido com aquele registrado em 1977. Era como se o universo tivesse gritado uma única vez e depois se recusado a repetir a frase. Ao longo dos anos, pesquisadores propuseram teorias alternativas. Em 2016, um estudo sugeriu que cometas passando perto daquele ponto do céu poderiam ter produzido o sinal. A hipótese ganhou manchetes, mas foi rapidamente contestada por outros cientistas, inclusive pelo próprio Jerry Ehman, que considerou a explicação pouco convincente. Até hoje, nenhuma hipótese natural, humana ou tecnológica conseguiu explicar o sinal por completo. Desde que a busca por vida inteligente fora da Terra começou, milhares de sinais suspeitos já foram registrados e descartados. Quase todos tinham uma explicação simples: satélites, ruído elétrico, interferência humana. O sinal UAU é diferente. Ele continua sendo, quase 50 anos depois, o candidato mais forte e mais bem documentado que a ciência já teve de um possível contato, mesmo sem nenhuma prova definitiva de que realmente veio de outra civilização. E aqui está o que mais arrepia nessa história: o próprio Big Ear, telescópio que captou o sinal, foi desmontado em 1998 para dar lugar a um campo de golfe. A estrutura que talvez tenha recebido a única mensagem real de outra civilização virou passado antes que a ciência entendesse o que ela tinha escutado. Estima-se que, se o sinal veio de uma fonte inteligente perto de Sagitário, a mensagem viajou milhares de anos até chegar aqui, e uma resposta, se um dia existir, vai demorar ainda mais para voltar. 72 segundos. Uma palavra escrita à mão. E um silêncio que já dura quase 5 décadas. Talvez tenha sido só um fenômeno natural raro que a ciência ainda não entendeu completamente. Ou talvez, só talvez, tenha sido o único alô que já recebemos de outro lugar do universo. Comenta aqui embaixo o que você acha que estava lá fora, se inscreve no Arquivo Sombrio e ativa o sino, porque no nosso canal, todo arquivo esquecido merece ser reaberto.